um módulo do curso Não é um Psil, é um chamado. Eu sou a professora Sunamita e no módulo de hoje vamos falar sobre culto infantil. Então, você sabe o que é culto infantil? A sua igreja realiza o culto infantil? Esse é um tema muito importante para a gente estar falando aqui no nosso curso, para a gente falar no Ministério Infantil, pois o culto infantil é um dos programas essenciais e bastante relevantes a ser feito com as crianças, porque é no culto infantil que damos a oportunidade das crianças desenvolverem seus talentos, adorarem ao Senhor, cultuarem ao Senhor. Temos a pregação na linguagem da criança, é um momento lindo. Ora, o culto infantil não quer dizer que é um culto pequeno, que é um cultinho, é algo sem importância, algo bobo porque é um trabalho com crianças. Muito pelo contrário, infantil significa que é um culto apropriado à criança. Então, se tratando de um culto, é tão importante quanto o culto de adultos, mas um culto de crianças. A palavra do Senhor fala que aonde estão reunidos um, dois ou três no nome dele, ali ele estará presente. Então, o culto infantil, a partir do momento que é um culto de adoração a Deus, o Espírito Santo também está presente. Então vamos falar sobre a importância do culto infantil. E para que esse ensino, esse curso, fique de uma forma mais sistematizada, mais simples para você, eu decidi dividir em 4 módulos. No primeiro módulo, vamos falar sobre o contexto bíblico e o contexto histórico. Se você pegar a sua Bíblia, você não vai ver nenhuma referência sobre o culto infantil, porque naquela época não existia o culto infantil. O que existe na Bíblia é o ajuntamento de pessoas. As pessoas, quando se reuniam para cultuar o Senhor, eram todo mundo junto, tanto adultos quanto crianças. Então vamos falar sobre o contexto bíblico e o contexto histórico que isso acontecia. E então trazer para vocês bases bíblicas que justificam o nosso trabalho com o culto infantil. Por que nós precisamos realizar o culto infantil? Porque é importante. Vamos falar também trazendo na Bíblia. Por isso, nesse primeiro módulo, você já vai pegar a sua Bíblia. É importante que você esteja com ela para que você possa acompanhar os versículos que nós vamos trazer, tá bom? E no segundo módulo, trazemos um breve histórico do culto infantil, para que você entenda de onde surgiu o culto infantil, para que você entenda que isso não é algo novo, não é algo inventado assim do nada, já existe há muito tempo. Olha só, para você ter uma noção, o culto infantil ele surgiu lá na época da Reforma Protestante, olha só quanto tempo, e chegou aqui no Brasil no século XIX, junto com os imigrantes alemães luteranos. Olha quanto tempo, muito tempo, não é verdade? Então a gente vai trazer um breve histórico falando sobre a origem do culto infantil, para que você, professor, saiba o que você está fazendo, de onde tudo começou. Vai ser muito mais interessante, não é verdade? Bom, no terceiro módulo vamos falar sobre o que é o culto infantil e então trazer novamente bases bíblicas que justificam o culto infantil e os seus propósitos, os contrapontos também, porque algumas igrejas realizam culto infantil paralelo com o culto dos adultos, outras igrejas realizam culto infantil fora desse momento do culto com os adultos. Vamos trazer alguns contrapontos com relação à idade, até que idade as crianças podem participar do culto infantil. Existem alguns contrapontos e tudo vai depender da sua igreja, da liturgia da sua igreja, de qual é a visão da sua igreja, do espaço físico. Existem muitas questões aí para a gente avaliar e a gente analisar, e vamos fazer isso juntos. No quarto momento, nós vamos então falar sobre a organização, o planejamento do culto infantil. Vou trazer aqui modelos de programas de culto infantil. Olha, se você fizer um culto infantil paralelo, um culto infantil semanal, um culto mensal, um culto trimestral, um culto
anual, seja qualquer culto que você fizer com as crianças, ele vai ter sempre uma mesma estrutura, um mesmo programa, com algumas variações. Então você vai aprender a estruturar, a fazer um programa de culto infantil de forma que você possa aproveitar todo o tempo com as crianças. O tempo que você tem com as crianças é muito precioso. Então, se você tem um trabalho bem programado, bem planejado, as crianças não terão tempo ocioso. Vai ser uma bênção. E o culto infantil, ele vai gerar, de fato, transformação. Porque essa é a missão do culto infantil. O culto infantil, um adulto pode chegar, pode sentar, pode adorar, pode ouvir a palavra, pode ler a palavra, pode ouvir testemunhos, pode participar ativamente como num culto de adulto, tá? Ele não é diferente. A diferença é que é um culto apropriado e na linguagem da criança. A diferença é que é um culto realizado pelas crianças, aonde a criança ela é a protagonista, onde a criança ela canta, onde a criança testemunha, ela tem oportunidade também de exercer o seu dom, o seu talento. Existem muitas histórias de adultos, de pessoas que aceitam a Jesus no culto infantil. Olha só, isso é uma bênção. Então, o nosso desejo é que o culto infantil realizado na sua igreja, de fato, gere transformação, seja um momento de adoração e que o Espírito Santo esteja presente no culto infantil da sua igreja. Eu já vou pedir para você a pegar a sua Bíblia, pega um caderno, pega a caneta. Você também vai ter acesso à apostila, você já tem acesso à apostila, você pode imprimir. Essa apostila eu criei, escrevi especificamente para esse curso, então você pode imprimir, fazer algumas anotações. Na apostila vai ter todas as referências bíblicas que nós estamos utilizando aqui, mas apesar disso, é importante que você, professor, pegue a sua Bíblia para que nós possamos abrir e manusear aqui, tá bom? Mas olha só, antes de você começar o primeiro módulo e assistir o próximo vídeo, agora você vai parar e você vai responder as perguntinhas que eu deixei aqui para vocês, tá? Então é muito importante que você responda essas perguntas, porque lá no final do curso você vai responder as mesmas perguntas novamente. São 2 ou 3 perguntas, são uma coisa bem simples, você pode escrever com poucas palavras, ser bem natural, mas é importante que você faça, porque no final você vai poder fazer a sua autoavaliação e então você vai perceber o que você achava, né, sobre o culto infantil, como você fazia o culto infantil e depois do curso, o que agora você acha, o que você pensa sobre o culto infantil e como você vai passar a fazer o culto infantil. Então, que Deus abençoe você. Para agora, responde as perguntas e então vamos para o primeiro módulo. Deus abençoe!